livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso de número 29 ao 31. Todos acharam? Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 29, diz assim a palavra do Senhor: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, por esse momento de nós estarmos aqui, reunidos, adorando ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso culto, a nossa vida, com a expressão do nosso corpo, que é o nosso culto, também racional, Senhor, aonde já nos colocamos diante da tua presença, em cuja face nós nos levantamos nesse dia de hoje. E diga-se de passagem, Senhor, levantamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos nós cansamos, né? Todos nós cansamos na nossa vida, na nossa jornada, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas nem todo cansaço, ele é físico, ele é somente físico. Existe também um cansaço da alma, das emoções, do espírito, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso. E o tema que hoje eu trago para compartilhar com vocês é: quando a alma cansa. Quando a alma cansa. E a nossa alma, ela cansa e precisa de um refúgio. Às vezes nós percebemos, ou às vezes nós mesmos, nos mostramos sorridentes, alegres, felizes, fortes, mas por dentro, muitas vezes, nós estamos quebrados, cansados, exaustos, exauridos, por tudo que nos envolve, pela vida, pelos desafios, pelas provações, pelas aflições a qual nós somos submetidos todos os dias. Vivemos em um mundo onde a pressão hoje é muito grande, irmãos, e a todo momento nós somos desafiados a superar todas as coisas que estão postas diante de nós, e trabalhamos e nos esforçamos e estudamos para isso. Às vezes estamos na igreja, frequentamos, tendo uma boa frequência, mas espiritualmente também frios, desmotivados, cansados espiritualmente, às vezes do próprio embate que a congregação também impõe, porque é um desafio.
Quando Paulo vai dizer assim, ó, suportem uns aos outros em amor, quer dizer que esse suportar requer de nós um esforço emocional, psicológico e espiritual. Mas só que ao longo da caminhada, essas coisas vão nos gastando. Esses enfrentamentos, seja na vida espiritual, ou na vida lá fora, na lida do trabalho, da faculdade, em casa, para que um ambiente mais provador de nós do que a nossa casa. E às vezes tem coisas que, até dentro da nossa casa, porque o ambiente nem sempre ele é perfeito, apesar de nós sermos cristãos, nem sempre a coisa é tão simples, é tão fácil. Tem seus desafios, tem seus ajustes para ser feito. Amém? Mas a questão, irmãos, não é o cansaço em si. O cansaço, ele é algo natural. Ele faz parte daquilo que nós somos. O cansaço quer dizer que nós não somos super-heróis. Não somos infinitamente fortes. Que isso é bom. Porque isso também nos coloca, ou nos mostra, ou nos ensina, que dependemos de alguém que é mais forte do que nós. Amém? Então o cansaço, ele não é fracasso. Ou não deve ser o fracasso. Não deve ser o fracasso emocional, não deve ser o fracasso espiritual, não deve ser o fracasso físico. O cansaço é apenas o desgaste de uma vida vivida, seja ela boa ou seja ela ruim. Agora a questão é quando nós não damos a atenção para esse cansaço que não é físico. Porque quando é físico é perceptível. A gente chega assim, né? Pô, paz, irmão, tudo bom? Que foi, irmão, alguma coisa? Não, estou cansado, velho. Dormi mal essa noite. E amanhã já é segunda-feira. Ainda tem que ir para o culto de manhã e de noite. E a mulher ainda por cima fala assim, e ainda tenho que preparar comida para tu meio-dia. Agora de noite deram um jeitinho aí para a gente já melhorar essa etapa, né? Então perceba que fisicamente isso é perceptível. O semblante muda, não é verdade? Isso é muito perceptível. Tem pessoas que emocionalmente também é perceptível. Tem pessoas que fecham a cara, não é isso? Bota um bico. Hoje nem tanto, mas Nete antigamente, quando ela estava zangada, no instante você sabia. Porque Nete tinha um bico lá, que ela botava. Hoje eu estou zangada, pegava o bico, botava. Hoje não. Hoje às vezes vocês nem sabem quando é que Nete está zangada, só eu que sei. É o nosso secreto. A gente fala assim, mas é uma realidade. E essas coisas vão cansando a gente. E espiritualmente, irmãos, como é que a gente percebe que o outro está cansado? Como é que nós percebemos que o irmão está cansado? Isso é manifesto, às vezes, por uma frieza. Não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero ir para o culto, quero ficar em casa. Vou assistir ali uma série de doramas, Netflix, e aí vai. Então, todas essas coisas, cada uma das áreas, ela tem o seu próprio sintoma. Em algumas pessoas, isso é mais perceptível. Em pessoas que são bastante emotivas, isso é bem perceptível. A pessoa está zangada. A zanga, a gente percebe logo. As decisões, isso afeta as nossas decisões. E tantas outras coisas, né? Você veja como isso é importante. Porque se a gente não dá atenção a isso, a gente vai sofrendo
a nossa jornada de maneira apenas se desgastando. Tem uma palavra que Jesus fala assim, ó, aquele que tem sede, venha e beba de mim, e terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte, irmãos, é essa renovação que vai acontecendo dentro de nós até a vida eterna. E é interessante com isso, porque se nós não saciamos essa sede, se a gente não cuida desse cansaço, às vezes é um cansaço ministerial. Às vezes a pessoa vive dentro da congregação um ativismo religioso. E o pior é que acaba construindo de maneira inconsciente uma substituição de relacionamento com Deus. É quando eu entendo, de maneira inconsciente, que o que eu faço substitui a minha relação com Deus. Só que isso é um engano. Isso é uma mentira. Se nós, irmãos, fizermos qualquer coisa aqui, por mais importante que seja, mas nós não priorizarmos a nossa relação com Deus, isso aqui não significa nada para Deus. É aquela palavra que Jesus fala assim, ó, ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Eu posso vir para aqui pelo dom que eu tenho, pela habilidade que o Senhor me deu, ministrar uma palavra e você sair daqui regozijado. Mas eu nem sequer falei, e aí Deus, o que é que tu acha? Nem dobrei um joelho, nem fiz uma reflexão com o Senhor, buscando do Senhor o que é que o Espírito dele gostaria de comunicar a vocês. Eu posso até fazer isso e ganhar vocês, mas a minha alma está correndo qual risco? De ser perdida. Então perceba que uma coisa não pode anular a outra. Muito pelo contrário. O que nós fazemos, como nós servimos, deve ser fruto da nossa relação com Deus. Amém? Sim ou não? Pronto. Deve ser fruto dessa relação com Deus. E aí nós somos confrontados, irmãos. Como permanecer firme quando a alma está cansada? Quando a gente está fatigado de todas essas coisas, de toda essa rotina, a gente já tem uma dificuldade muito grande de lidar bem com a rotina, sim ou não? A gente já tem uma dificuldade. Pô, amanhã tem que acordar cedo, tem que ir para o Pilates, que agora eu estou fazendo Pilates. Net vai para a academia, Net gosta de malhar, eu não gosto de pegar peso. Então eu vou para o Pilates, para ser esticado. Aí depois do Pilates, voltamos para casa, tomamos café, banho, e aí para o trabalho. E aí enfrenta toda a rotina do trabalho, volta para casa, no outro dia a mesma coisa. Isso é uma rotina, fora as rotinas de casa. Passar pano na casa, lavar prato, me ajuda aqui. Ah não, é tua obrigação, não é a minha eu já fiz lá fora. Aí vem as tretazinhas, né, que acontecem em casa. E todas essas coisas vão me dizer, oh, mas tu vai pregar hoje, se tu não me ajudar, entendeu? Tu vigia na terra. E todas essas coisas, irmãos, vão nos gastando aos poucos, que é natural, tá bom? Mas a questão é, como permanecer firmes quando a alma está cansada? Perceba que Jesus fala o seguinte aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Mateus capítulo 11, verso 28 até o verso 30.
Jesus dizendo o seguinte: venham a mim todos vocês que estão o quê? Cansados. Ó, tá vendo? Ele não está chamando ninguém que está com vigor, ninguém saudável, de força. Venham a mim todos vocês que estão cansados. E o quê? Sobrecarregados. Porque a gente não basta só a gente ficar cansado, a gente também se sobrecarrega. A vida também sobrecarrega muitas vezes a gente. E ele diz: e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a Bíblia ela não nega, irmãos, o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço da alma, o cansaço do espírito, não nega nada disso. Mas para todas essas coisas existe um descanso, um lugar de descanso, um lugar de renovação. Porque se as nossas energias, se a nossa fé, se a nossa vida na alma, no espírito, ela não for renovada, nós vamos sucumbindo aos poucos. Nós deixamos de ser amorosos, atenciosos, verdadeiros, e passamos a criar desculpas, a nos afastarmos, a nos isolarmos. Porque uma das coisas, quando a gente está cansado, irmãos, é o quê? Não me incomode. Não me incomode. Ó, Neto, se alguém ligar aí, diga que eu não estou, tá? Estou cansado, não atendo ninguém. Isso é um reflexo de um cansaço mal cuidado. E a gente precisa ter esse cuidado para a gente não sucumbir nisso aí, amém? Então a Bíblia vai dizer para nós que o cansaço, ele é algo real, seja ele espiritual ou físico, ele é real. Isaías, ele não está romantizando a nossa fé. A nossa fé, ela não nos torna super-homens. Não, mas o Senhor disse que nós vamos receber do alto poder e vamos fazer coisas. Sim, irmão, vamos. Mas nesse fazer, é preciso sempre voltar à fonte para receber renovo, sim ou não? E perceba que ele vai usar aqui duas figuras no texto, voltando ao texto de Isaías. Ele vai usar a pessoa do jovem e a pessoa do moço, que é onde se entende que a força e o vigor está muito mais presente, né? São aquelas pessoas que não se cansam com tanta facilidade, que olha para a gente e diz: não, pastor, deixa aqui que eu faço para o senhor não se cansar. Glória a Deus. Ou seja, ele traz o elemento do jovem e para mostrar para nós aonde é que está o vigor. Isso representa o vigor natural da vida, o ciclo, a resistência. Mas mostra que até eles também se cansam, sim ou não? E que ficam exaustos. Por quê? Porque eles vão ser fortes e vigorosos o tempo todo? Não, irmãos. A força chega a hora que ela se esvai. Paulo ele vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo vai dizer o seguinte para nós. Uma palavra de ânimo. Por isso, não desanimemos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, de dia em dia. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele traz aqui duas verdades. Uma é, nós temos um homem exterior, que é esse corpo físico.
esse vai se corrompendo, vai se gastando ao longo da vida, sim ou não? É uma dor na coluna, é no nervo ciático, né? É uma artrite, uma artrose, é um coração, é uma tireoide que se vai, né? Qual foi a outra peça que foi? É um apêndice, não é verdade? Então, o corpo exterior, esse corpo externo, Paulo está dizendo aqui, olha irmão, ainda que ele se corrompa, ou seja, ainda que ele vá cumprindo o seu propósito, voltando o pó aos poucos, todavia, contudo, o nosso homem interior, esse homem que é gerado segundo Cristo, ele deve acontecer o que com ele? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia. É de ano em ano, irmãos? É de semana em semana? É na ceia? A gente está aqui na ceia hoje, né? Geralmente, tem pessoas que não, hoje eu vou para a ceia, que eu vou me renovar. A ceia é o ponto de renovação para alguns. Mas Paulo está dizendo aqui, dia em dia. Ou seja, todos os dias nós temos que ser renovados no Senhor. Amém? Não é de ceia em ceia, não é de domingo em domingo, não é nem de culto em culto. E olha que a gente já tem 5 cultos aqui, né? Falta só mais 2 para fechar a semana. A gente está vendo aí quem que Deus vai levantar. É todo dia, irmãos. Todo dia nós precisamos ir na fonte, precisamos ir na árvore da vida, para sermos renovados, porque senão não dá para seguir adiante. A gente esmurece, a gente se afasta, a gente perde a visão, a fé fica embaçada, a mente não entende mais. E aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos pelo quê? Renovação da nossa mente. Para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Se a mente não é renovada, a gente perde essa percepção do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável, da vontade de Deus. Aí a nossa vontade agora começa a tomar partido. A carne começa a falar, a carne começa a querer se manifestar no lugar daquilo que deveria ser do Espírito. É a minha vontade. Ó Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor faça essa vontade aqui que é minha. O Senhor disse que eu podia pedir, que o Senhor faz. Eu quero que o Senhor faça. E quando Deus não faz, irmãos, é uma frustração incrível. É uma tristeza. Eu digo porque a gente tem visto irmãos sofrendo quando Deus não faz a vontade dele. Pessoas que estão sofrendo porque Deus resolveu ficar de birra. Imagine aí, Deus está de birra comigo, não quer me entender, não me ouve. Até os grandes homens, irmãos, passaram por crises de cansaço, de desânimo, pensaram em desistir. Elias no livro de 1 Reis capítulo 19, não vou abrir, só para ter a referência, ele ora ao Senhor e diz assim, e pede ao Senhor o quê? A morte. Ele, não, Senhor, me leva logo, eu não aguento mais. Poxa, eu faço a tua vontade, o povo quer me matar. O cara entrou em depressão, uma realidade humana. Davi no Salmo capítulo de número 6, verso 6, ele diz assim, estou cansado de tanto gemer, dia e noite, diante do Senhor, gemendo, e eu não vejo respostas, eu estou cansado. Coisa comum do homem. A gente cansa também dessas coisas. Isso é uma realidade. Não é nada sobrenatural, não é nada absurdo.
são as nossas realidades. Mas o importante de todos esses homens é o caminho que eles fazem depois. Só que o perigo, irmãos, do cansaço espiritual, por exemplo, Davi, ele como rei foi chamado para conduzir a nação de Israel, conduzir o exército de Israel. E aí a Bíblia vai falar lá no livro de... Não vou lembrar a referência agora, porque eu não peguei. Mas está lá no livro de Reis também, eu acho que no livro de Crônicas, quando eles... A Bíblia vai dizer que de ano em ano os reis saíam à guerra. E teve um ano que Davi disse, não, pô, hoje, esse ano eu estou cansado, tá? Esse ano eu vou ficar aqui no meu palácio, vou mandar o meu capitão, o meu general ali, Joabe, e ele vai por mim, eu vou ficar aqui. Na hora que eu acordar, lá por volta de umas 11 horas, eu oro por vocês, entendeu? Se eu lembrar também, porque às vezes a gente tem que ter um retiro espiritual e desconectar tudo, entendeu? Eu lembro que uma vez o irmão contando uma piadinha cristã, né? Ele passou assim no ônibus na praia, a irmã estava lá, de boa na praia, ele, paz do Senhor, irmã, não, estou de férias. Uma irmã, É porque o irmão que contou foi da Assembleia de Deus, então ele se escandaliza quando a irmã está de biquíni, entendeu? Só para vocês pegarem o sentido. E o que foi que aconteceu com Davi nesse dia que ele estava cansado, irmão? Isso porque ele estava cansado. Mas ele não estava cansado para as coisas erradas. Ele estava passeando no palácio dele. E aí viu quem? Pois é. Viu Betseba. E aí tomou a mulher do seu próximo, que era soldado dele, homem mais íntegro do que ele, e adulterou. O problema do cansaço mal cuidado, não buscado na fonte certa, o renovo, o resultado é o pecado. Tem um bocado de crente que agora descansou esse período do carnaval. Não vou dizer que estava no carnaval. Mas tem crente que gosta de um carnaval. Paciência. Não, eu tirei umas férias aqui de Jesus e aproveitei esses dias para... Tá bom. Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, o seguinte: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora e temores por dentro. Olha aí, tem hora que a vida não dá uma trégua, tem a hora que a coisa não cessa. É luta por cima de batalha, é luta por fora e temores por dentro, porque tem o nosso interior que está ali, sofrendo. E aí, vai dar certo? Como é que vai resolver essa situação? Eu vou ou não vou? Porque dentro disso tudo nós somos essa rede de emoções, de pensamentos, e todas essas coisas estão ali viva, pulsando dentro de nós. Tem as lutas e ainda tem os temores por dentro de nós. Não podemos ignorar. Provérbios capítulo de número 4, verso 23, vai dizer o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Cansaço não tratado afeta um coração sincero, irmãos. E coração já é difícil de lidar, porque ele por si só ele já é corrupto. Mas o cansaço é a desculpa que nós usamos para dizer, não, é porque eu estou cansado, irmão. Tu não sabe a luta que eu estou passando. Tu não está na minha pele. Eu não estou não, eu estou na minha, eu sei da minha luta. A tua luta é a tua luta. Mas também Paulo vai dizer que nenhuma provação veio sobre nós, senão o quê? Humana. Ou seja, é algo que nós podemos suportar. Não existe provação sobrenatural.
Não existe uma força que a gente não possa suportar. E mesmo assim ele diz, e com isso vem o escape. Porque também toda aprovação ela tem um limite da parte de Deus para nós. Tá bom? Isso mostra o cuidado de Deus para a nossa vida. Então a gente tem aí, não é só as pressões da vida, do cotidiano, do mundo, do trabalho, da família, da igreja. Não é viver uma vida performática apenas, mas também nós temos o nosso interior que está o tempo todo em conflito. É uma luta desgastante, nós com nós mesmos. Paulo ele vai dizer, olha, o bem que eu queria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é que nós temos aqui? A luta da carne contra o espírito. Gálatas capítulo 5, verso 17. Vai dizer para nós, porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra? Porque são o quê? Opostos entre si. Então a gente tem esse conflito também. Eu peco, não peco. O outro diz peca. O outro diz não peca. O outro diz vai por esse caminho. Ele não vai pelo outro. Não, eu vou fazer isso aqui. Não, o teu irmão vai se escandalizar. Eu digo, meu Deus do céu. Não vou por ali. E fica essa luta. E às vezes aí a gente erra, porque faz parte do processo. Tem aprendizado que só acontece quando nós erramos. Davi aprendeu da forma mais dura, mas aprendeu. Não precisava errar, tá, irmãos? Para depois o irmão não estar no erro e dizer assim, não, pastor Alan disse que eu só vou aprender no erro, aí pronto, vai me quebrar. Vou ser expulso do rol de pastores porque eu dei um conselho desse. Não, eu estou dizendo que é o processo. Acontece, é um acidente. Porque muitas vezes não vigiamos, não fomos prudentes, não ouvimos a voz do Espírito Santo. E todas essas coisas vai gerando cansaço. Por quê? Porque a gente vai ver, irmãos, que a gente erra mais do que acerta, sim ou não? É. A gente erra mais do que o que acerta. E isso nos cansa. Pô, velho, eu não consigo fazer nada certo. Pelo amor de Deus. Nada dá certo na minha vida. As coisas não acontecem. Poxa, eu vejo ali o irmão fulano, tudo dá certo, o irmão prospera. Aí começa a vir a murmuração. Começa a ter um entendimento distorcido da vida dele com o Senhor. E aí, para piorar, se afasta do Senhor. Eu não vou mais para a igreja, não está dando nada errado. Antes, quando eu estava no mundo, as coisas fluíam melhor. Dava tudo certo. As pessoas chegavam mais juntas. Às vezes eu chego na igreja, nem as pessoas nem malmente falam comigo. Isso é a carne, tá? Tu vigia. Quando estamos espiritualmente fortalecidos, irmãos, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. Ele nos guia. Ele diz, vai para lá, tu vai para lá. E tu vai com a maior alegria, com a maior disposição. Mas quando a gente está esmurecido, cansado, aborrecido, aí a carne começa a tomar volume dentro de nós. Começa a tomar volume. E a gente começa a questionar, apontar o dedo. A carne fala para a gente, desiste, não dá para tu não, pô. Está vendo que essa vida aí não dá para você? Ninguém te reconhece, ninguém te dá uma oportunidade. Você tem talento, ninguém enxerga isso. Sai desse trabalho. Está vendo que o cara está te humilhando, não? E às vezes o trabalho é um trabalho de Deus na nossa vida. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar qualquer coisa. Mas tem hora que o trabalho é um trabalhar de Deus na nossa vida. Não vale a pena continuar. Não vale a pena insistir nesse relacionamento. Relaxe. Fique de boa. Mas fique de boa na carne. Vá tomar uma cerveja.
vai dar uma aliviada na tensão, tá? Aí você vai ver lá, vou proporcionar algumas coisas boas, vou botar umas pessoas legais na sua vida. E o Espírito não, o Espírito vai dizer para a gente: permaneça, confie, não olhe para essas coisas não, olhe para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Não fica olhando para o teu irmão não, ele é igual a você, está passando por luta talvez até pior do que você, ele é tão fraco quanto você, ele precisa tanto mais do teu amor do que tu precisa do amor dele. Por isso que Jesus diz: olha, aquilo que você quer que faça a você, faça tu primeiro. Você acha que você não tem atenção? Dê atenção. Você acha que ninguém liga para você? Ligue para alguém. Você acha que você não é amado? Ame, cuide, faça o que você gostaria de receber. Ah não, eu estou cansado, pô. Qual é? Oxe, então vá para Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vá para Jesus, vá renovar as suas forças. Romanos capítulo 8, verso 6 vai dizer para a gente assim, ó: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Se eu começo a deixar no meu cansaço, se eu não busco o Senhor, se eu não renovo as minhas forças no Senhor, e eu começo a deixar a carne ganhar volume, o que é que vai acontecer? Eu vou morrendo aos poucos. A vida espiritual que um dia recebi de Deus, que eu recebi em Cristo Jesus, ela começa a ser mortificada. Em vez de ser a carne mortificada, é o espírito. Porque o pendor da carne é morte, mas o pendor do espírito é vida e paz. Jesus disse: eu vos dou a paz. Não andou como o mundo a dar. O cansaço espiritual enfraquece nossas resistências interior. Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 10, ou seja, ele ordena: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ah, eu estou fraco. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Somente no Senhor nós vamos ser renovados para continuar a nossa jornada. Não é uma força produzida de nós mesmos. Ainda que o texto disse: fortaleçam-se. É um texto passivo depoente, ou seja, aquilo que ele está dizendo, ou aquilo que ele se mostra, não é uma força gerada de si mesmo, mas é uma força buscada, apontada para alguém, que é o Senhor. Então a minha força, ela não vem de mim, não sou eu que produzo. Não é indo para a academia, nem para pilates, e nem para nenhuma dessas outras coisas. Vai fortalecer o corpo, mas o espírito precisa do Senhor. A gente precisa entrar na presença de Deus, nos colocarmos lá. Precisamos beber continuamente dessa fonte, que é o Senhor. E somente no Senhor nós seremos renovados, revigorados, como diz a sua palavra. Amém? A força é nossa? Não. A força é do Senhor. Uma outra coisa que causa cansaço, desgaste em nós, são as aflições prolongadas. João capítulo 16, verso 33, Jesus vai dizer: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O problema não é a existência da aflição, às vezes é o tempo que ela dura. Tem aflição que, gente, parece que não vai acabar nunca.
Tem gente que está passando por luta, que essa é a sensação quando a gente está numa luta. Pô, minha luta não tem fim, não acaba. Será que Deus me ama? Será que eu vou conseguir um dia vencer, superar isso? Viver a bênção do Senhor? Será que eu vou conseguir? Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 17. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 17. Olha o que Jeremias está falando. Jeremias está vivendo um grande momento de aflição na vida dele. Ele viu toda a nação dele ser levada a cativeiro, irmãos. Depois de muitos anos de profetizar para que aquele povo se arrependesse, Deus disse para Jeremias: Jeremias, não case, porque todos serão levados em cativeiro, para que tu não veja a tua família perecer. E Jeremias viu toda a palavra do Senhor se cumprir, todo o povo sendo levado em cativeiro. E ele diz assim, verso 17: já não sei o que é ter paz. Isso é a oração de muita gente, irmãos. Eu não sei o que é paz. O que é paz? Vocês falam da paz, mas o que é a paz? Eu já não sei o que é ter paz. Esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Veja, Jeremias, profeta do Senhor, declara: a minha confiança no Senhor acabou. Eu não sei o que é ter paz. Eu não sei o que é bom. Ele está esgotado. Ele está totalmente enfraquecido. E ele continua: lembra-te da minha aflição. Espera aí que deu um pulo aqui. Volte para o texto. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ele trazendo ali os momentos difíceis da sua aflição, da vida amarga, como se fosse absinto. Minha alma continuamente se lembra disso, ou seja, das coisas difíceis, das lutas, não tem uma lembrança boa, e se abate dentro de mim. Que angústia profunda Jeremias está vivendo, e quantos estão vivendo uma angústia tão semelhante? Porque cada um tem a sua medida de dor, de tristeza, de pesar, de angústia. O Senhor não despreza o que você sente, assim como Ele não despreza o que Jeremias sentia. Mas Jeremias fala uma coisa muito interessante no verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque o que me dá desesperança, eu já estou cheio. Eu já estou transbordando. E ele prossegue. E o que é que nos dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm o quê? Fim, são eternas. Mas presta atenção no verso 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim, porque a cada manhã ela se renova sobre as nossas vidas.
Então ele muda o foco, ele muda o seu olhar, ele busca renovação no Senhor. Ele disse: se eu continuar olhando para o meu sofrimento, para as minhas misérias, eu vou sucumbir. Eu já não tenho força para reagir, eu já não tenho paz, eu já não tenho bem mais nenhum para poder desfrutar. Então ele diz: eu tenho que olhar para aquilo que me dá esperança. Paulo vai dizer em Colossenses: olhai para as coisas que são de cima, aonde Jesus está assentado na sua glória. O escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, irmãos, porque é dele que vem o vigor. E ele continua dizendo: a minha porção, para quem não tem nada, para quem não tem lembranças boas, para quem não tem nada de bom, para quem não tem paz, declara: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele, porque é Ele que é a nossa esperança, é Ele que me fortalece, é Ele que fortalece as nossas mãos, que nos adestra para a batalha. O Senhor dos exércitos está conosco. E ele continua: o Senhor é bom. Você consegue dizer isso na sua angústia, na sua tristeza, no seu cansaço, no seu enfado, na sua falta de paz, na sua amargura? Você consegue dizer: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando não tem mais nada de bom, irmãos, quando não tem mais de onde esperar, quando não tem mais aonde buscar paz, e não tem mais nenhuma lembrança boa de momentos alegres, nós temos que olhar para o Senhor, porque o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, para aqueles que aguardam na sua salvação. Você está aguardando em quem? Em quem você está aguardando? Em quem? Quais são as lembranças que você está buscando para te dar esperança? Voltando ao livro de Isaías também, capítulo 40, verso 31. Isaías 40, versos 31, já para a gente encerrar, irmãos. Olha o que Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? As suas forças. Renovarão as suas forças. Mas quem vai renovar a força? Aqueles que esperam no Senhor, que não age por conta própria. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso mudar a minha vida. Espera no Senhor. O Senhor vai dizer, se eu não me engano, no Salmo 46, ele diz: aquietai-vos. Esperar não é passividade, irmãos. Esperar não é passividade. Esperar é confiar. Confiar é ação. Não é passividade. O Salmo vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Deus quer ser exaltado na tua vida. Mas isso vai acontecer quando você aprender a esperar nele.
a não agir por conta própria, a depender dele. Isso fala de dependência. Deus quer de nós dependência. E aí depois ele vai dizer o seguinte: renovam as suas forças. E aí nós vamos ter aqui 3 verbos: sobem com asas como águia. Fala de um voo, fala de uma subida. E subida quer dizer que nós vamos sair de um lugar baixo para um lugar alto, elevado. Porque assim acontece com aqueles que confiam no Senhor. Coloco os meus pés em lugares altos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Então aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e sobem com asas como de águia. O outro, correm e não se cansam, ou não se cansarão. Caminham e não se fatigam. Renovação. Quem quer voar nessa noite? Quem quer correr como uma criança, sem se cansar? Quem quer caminhar até o final, quando Jesus voltar, sem se fadigar? Então espera no Senhor, porque Ele é a força, Ele é o poder sobre a tua vida que te renova, em nome de Jesus. Como é que você está hoje? Como é que tem sido sua caminhada? Já cansou? Já pensou em desistir? Já pensou em olhar e voltar atrás? Nessa manhã, Ibson falou aqui como o povo de Deus que foi tirado do Egito, e aí chega um momento no deserto, em que eles resolvem voltar, diz: não, vamos constituir um líder, para que nos leve de volta para o Egito, para que nós possamos comer os peixes, as cebolas e os pepinos. Quando Deus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Deixar de andar, tudo bem, é no deserto, mas é na presença de Deus. É melhor andar no deserto com Deus do que voltar para o Egito. Aprenda isso. No Egito você volta a ser escravo. No deserto você está aprendendo a confiar em Deus. Se o teu deserto não acabou, é porque a sua escola com Deus, ela tem que continuar. É porque Deus tem coisas a te ensinar. Mas Ele está dizendo para você que Ele entende o teu cansaço. Mas Ele está dizendo para você também que Ele é o teu renovo. E hoje Ele quer renovar você. Ele quer que você saia daqui avivado, renovado, cheio do Espírito Santo. Levanta a cabeça, não se deixa abater, porque o Senhor é contigo. Amém? Eu quero chamar os irmãos aqui do louvor, em nome de Jesus. Quero chamar vocês aqui, me ajuda aqui agora.